Bom dia para todos, a paz do Senhor. Estou entrando aqui para compartilhar com vocês um pouquinho da palavra de Deus. Olha, quem levantou e ainda não orou, vai orar. Ah, mas eu estou no serviço, não dá. Ore em espírito, fala com o Senhor Jesus, agradeça a Ele pela noite, pelo dia, peça a Ele perdão dos pecados, convide Jesus para passar o dia com você. Se você está no seu lar, convide Jesus para passar o dia com você e na sua casa. Peça pela sua família, peça pelos seus vizinhos, faça uma oração. Se você pode dobrar o joelho e orar, dobre o seu joelho e ore. E Deus, que está sempre perto de nós, Ele ouvirá as suas orações. E Ele é daquele que Ele ouve e Ele envia a resposta. Lembrando, que tudo no tempo dEle. Tudo tem um tempo certo. Um tempo determinado é o tempo certo dEle enviar a resposta. Então vamos lá. Eu quero compartilhar com vocês da palavra de Deus que está escrito no último livro da Bíblia, livro de Apocalipse, capítulo 21, e o versículo 8. Diz assim: mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, mas quanto aos tímidos, o que é tímido? É aquele que tem temor, tem insegurança, tem receio. Então, o tímido é isso, ele é inseguro, receoso. Aí vai lá, aos incrédulos, aqueles que não aceitam, não acreditam na existência e no poder de Deus. Então ele é incrédulo, ele não acredita na existência e nem no poder de Deus. E aos abomináveis, aquela coisa, sabe, que não se pode suportar, algo que a pessoa faz, coisas que a pessoa fala, que é insuportável. E aos homicidas, aqueles que tiram a vida de alguém, né? Então, essas pessoas também, elas não têm parte com as coisas de Deus. Vamos lá. E aos fornicadores, é aquela pessoa que pratica todo tipo de ato sexual, né? Ele pratica, tem aquelas práticas sexual que Deus condena, que é abominável aos olhos do Senhor. E aos feiticeiros, todo mundo sabe, né? É aquela prática que também Deus proíbe. A pessoa vai lá e faz as suas feitiçarias, não que é pro bem de ninguém, não. É sempre, é pro bem de um, mas é pro mal de outro. Só que aquela pessoa que está praticando a feitiçaria não faz bem nem para quem faz e nem para quem a pessoa está praticando a feitiçaria. Porque o mal vem para ambos, mas aqueles que têm o Senhor Jesus é protegido por Deus. Vamos lá. E aos idólatras, mas idólatras são adoração a ídolos, né? São ídolos que são colocados no lugar da adoração a Deus. Então as pessoas colocam um ídolo ali no lugar de Deus, de adorar a Deus, eles colocam os ídolos e adoram aqueles ídolos. Mas idolatria é somente isso? Não. Idolatria também é quando a pessoa idolatra a sua casa, cuidado com a parede, ou não bater a porta, cuidado aí com o móvel. Idolatria com o carro, não encosta no meu carro, gente, não pode carregar mais que 4 pessoas, é o motorista, o passageiro e 2 atrás e pronto. É lógico que carro não é carroça, nem carroça se pode colocar peso demais, né? Tem que pensar no animal. Carro também é assim, mas também não poder tocar, né? Cuidado para abrir a porta. Cuidado quando for sentar na poltrona. Isso é idolatria. Pessoas que idolatram roupa, idolatram objeto, né? Idolatram um anel. Idolatria, tudo aquilo que você põe no coração e fica com aquela coisa e guarda, ganha uma louça, não quer nem usar, não quer que ninguém pegue, idolatria, tu vai morrer, minha filha, ou vai até pro lixo aquela louça, entende? Aquela pessoa que você nunca nem gostou, nunca nem se importou, nunca nem te cumprimentou, aí aquela pessoa acaba ganhando aquela louça que você nunca deixou nem ninguém mexer, colocar a mão.
Então diz, e também está lá, e todos os mentirosos. Mentirosos são pessoas que faltam com a verdade. E mentira, ela não tem tamanho, né? Mentira é mentira. Então diz que todos estes que praticam essas coisas, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Como a segunda morte? Como? Primeiro você morre para Cristo, né? Você morre para o mundo, vive para Cristo. Agora, a pessoa que não quer saber de Jesus, ela morre para essa vida aqui e ela vai lá para esse lugar aí, de enxofre, que é lá a segunda morte. É o Hades, a antessala do inferno, como, né, falam os pregadores, nos explicam. Então, essas coisas é pecado. Aí eu estava aqui pensando, né? Nós estamos atravessando um momento delicado. Não vou dizer assim difícil, porque o que é difícil para o homem, para Deus não é impossível, né? Deus, ele já tem a solução do problema da nossa nação. Já está na mão dele a solução. Ele já sabe como tudo vai terminar. Jesus já sabe. Então, nós só temos que confiar. Quando eu oro e falo, Deus, olha para o povo que está nas ruas, Senhor. São pessoas que não concordam com a patifaria que querem implantar na nossa nação. Coisas que são abomináveis. Coisas que o Senhor Jesus mostra claramente dentro da sua palavra que é pecado. Que pessoas que praticam tais coisas não entrarão no reino dos céus. Então eu falo, Senhor, olha para este povo. Eu tenho visto o povo rezando, eu tenho visto o povo orando, porque a reza, ela é diferente da oração. A reza é uma coisa que cada vez que você dobra o seu jeito, você vai falar a mesma coisa. Você vai repetir a mesma coisa. Oração não. Oração é quando nós apresentamos a Deus o que está acontecendo na nossa vida, no meio da família, o que está acontecendo com a nossa nação. Quando você apresenta as autoridades para Jesus, fala, olha, Senhor Jesus, olha o nosso presidente, o que é nosso presidente ainda, né? Vamos falar do Bolsonaro. Abençoa o nosso presidente, guarda ele, a família dele, dá livramento. Isso é oração. Quando você especifica aquilo que você está querendo da parte de Deus, você é claro, você é objetivo com Jesus. Você fala, Senhor, olha a nossa situação, Jesus. Olha nós aqui na rua, Jesus, nos dê vitória, Senhor. Entra lá no Senado, resolve este problema. Então, oração, ela é diferente de reza, porque ela não é uma coisa repetitiva. É algo que que está acontecendo, ou é algo que aconteceu na sua vida e você então apresenta para o Senhor Jesus. Então nós temos que entender, ler a palavra do Senhor, procurar entender, obedecer, para que o Senhor Jesus nos abençoe. Outro dia eu estava lembrando aqui, esses dias, né? Eu tenho meditado na palavra do Senhor e eu lembro que há anos atrás eu assisti uma reportagem que, nossa, eu falei, meu Deus, pais vendendo filhos, crianças para prostituição, vendendo mesmo para prostituição. Sabe, meninos, meninas, o pai pega assim a criança pela mão, leva e vende como se, sabe, tivesse se desfazendo de um cachorro, de um animal qualquer. Vai lá por causa de um dinheirinho, porque são pobres e não tem dinheiro para comprar comida. Aí pega e vende a criança. Vende a criança para prostituição. É para a prostituição. Né? Então, eu fiquei admirada quando eu vi uma reportagem dessa. Eu falei assim, meu Deus, isso acontece? Eu não sabia. Práticas sexuais que nem a palavra de Deus fala, né? Que são coisas abomináveis. Prática sexual que é condenada por Deus, todo tipo de prática sexual. Então, a gente vê coisas assim que eu falo, meu Deus, uma vez eu assisti uma coisa que eu ouvia falar, eu falei, não acredito. Mas está na internet, gente, é coisa terrível. Eu falei, mãe, olha, é tremendo. Eu falei assim para ela, eu quero até lhe mostrar, mas acabei esquecendo e ela também esqueceu e eu nem mostrei também. São coisas mesmo, práticas sexuais que são abomináveis aos olhos do Senhor Jesus. E vocês vejam que
A mulher com a mulher, o homem com o homem, eles nunca se sentirão completo. Porque o que a mulher tem, que dá prazer ao homem, né, o outro homem não tem. Assim como o que o homem tem, que dá prazer a uma mulher, mulher com mulher, a outra não tem. Elas não têm. Então, elas têm que apelar o quê? Para... Eu não sei como é que fala o nome dessas coisas, não. Elas têm que apelar para comprar essas coisas que vêm daí, né? Porque a outra não tem, então ela tem que ir lá numa loja e comprar o que o homem tem. Então, é uma coisa assim que a pessoa tem que parar e para pensar, para analisar, falar assim, realmente, né? Não está satisfeito. Então, o Senhor Jesus, ele fez tudo perfeito. Tanto que ele deu para Adão uma mulher. Porque se ele desse outro homem para Adão, um não ia satisfazer o outro, não ia satisfazer. Ou se ele fizesse a mulher e desse uma mulher para outra, elas não queriam se sentir realizada. Mas eu quero deixar claro uma coisa, que Jesus, ele ama a todos. Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Tanto é que ele diz, venha como está. E quem vai fazer a obra na vida do homem, da mulher, do jovem, do adolescente, da criança, é Jesus Cristo. Não é o pastor homem, não sou eu que vos falo da palavra de Deus, não, é Jesus. A partir do momento que a pessoa ouve a palavra de Deus, crê, recebe a Jesus em sua vida como seu Salvador, convida Jesus a habitar na sua vida, a dirigir a sua vida segundo o coração dele. Então, quem vai fazer a transformação, quem vai dar a libertação, é o Senhor Jesus. Seja do que for, é Jesus que liberta. Por que eu digo isso? Porque tem pessoas que dizem assim, mas Jesus não vai me aceitar assim, olha como é que eu sou, olha o que eu faço. Jesus diz assim, vinde a mim. Ele está convidando para vir como está. Se você ler a Bíblia toda, ele não vai dizer para você primeiro arrumar a tua vida, ajeitar ela para depois vir para ele. Não, ele fala que é para você vir a ele como você está. Não interessa o que os outros digam para você. Tem pessoas que são maldosas, até mesmo pessoas que se dizem cristãs, que são maldosos. Falam, acha que Jesus vai querer você? É que nem o testemunho de um pai. Quero ser rápida aqui. Eu ouvi, está no YouTube esse testemunho desse pai. O filho dele se tornou, né, homossexual e começou lá a se vestir que nem mulher, tudo, saiu da casa do pai dele, foi viver a vida do jeito dele, pai crente. Eu não sei se o filho dele era crente antes disso, eu não sei. E o pai dele nunca deixou de amar esse filho. O pai dele nunca deixou de orar por ele. O pai dele nunca deixou de falar com esse filho. O pai dele nunca deixou de aconselhar o filho dele, dizer para o filho dele o quanto Jesus o amava e se importava com a alma do filho dele. Então o pai dele sempre soube falar, e com amor, sem xingamento, sem palavras de maldição. Você vai pro inferno. Não precisa falar nada disso. Então o pai dele sempre orando por ele e convidava às vezes, filho, vamos hoje na igreja com o pai, até que teve uma vez que o filho aceitou. Pai, então eu vou hoje para meu pai não me aborrecer mais também, nunca mais vou na igreja, vou lá para satisfazer o meu pai, porque já me convida há tanto tempo, eu vou lá, mas também depois desse dia nunca mais. Só que ele foi e ficou. Né? Ele chegou lá na igreja, disse que o porteiro falou, olha, os homens é desse lado, as mulheres é daquele. O irmão falou assim, esse é o meu filho, e ele vai se sentar comigo. Né? O irmão olhou, pensou que era uma mulher, né? Mas o irmão foi bem claro, falou, esse é o meu filho e ele vai se sentar comigo. Então o filho foi e se sentou junto com o pai dele, né, do lado que os homens sentam. Que ainda tem muitas igrejas que é assim, as mulheres para um lado, os homens para outro. E esse é até o certo, assim nós mulheres ficamos até mais à vontade, né? E o filho dele ouviu a palavra de Deus, o Senhor Jesus tocou no coração dele, salvou, libertou. E eu já vi jovem ser liberto, que hoje é casado, tem filhos, sabe? Vive uma vida normal, uma vida feliz com Deus. Vive feliz. E de repente você vai ouvir essa mensagem e vai falar, quem essa crente pensa que é? Eu sou muito feliz do jeito que eu sou. Tá bom, se você diz que é feliz assim, tá bom. Eu não estou aqui não para te condenar, né?
quem nos condena é o nosso próprio pecado. É o pecado que a gente pratica que nos condena, né? A palavra do Senhor Jesus, ela é bem clara. Ela mostra o caminho que nós devemos seguir. Outra coisa também, outro assunto. Nas eleições, a gente ouve muito, olha, vota aqui no pastor fulano de tal, vota nessa irmã, ela é crente, nesse irmão, porque ele é crente, que isso, que aquilo. Agora, meus irmãozinhos, que são crentes e que foram eleitos, tá na hora de vocês tomarem posição, quem ainda não tomou, porque o povo tá na rua. Lembra de Esther? Olha o que o primo de Esther falou para ela. Quem sabe, Esther, para isso Deus não te colocou aí no palácio, para hoje nos ajudar, porque Mardoqueu mandou preparar forca para todos nós, e você faz parte deste povo. Não pense você, Esther, que você vai escapar. Então eu digo para esses nossos irmãos e irmãs em Cristo que foram reeleitos, vocês não podem ficar em cima do muro, porque para Jesus não tem isso de ficar em cima do muro. Em cima do muro é estar do lado do diabo. É você estar no inferno. Não existe em cima do muro. Ou você está do lado das coisas de Deus, está com Jesus, ou você está com o diabo. Então, ou se você está com Jesus, você está do lado do povo. Então é o momento de se tomar posição. Aí eu vou usar a mesma palavra, quem sabe para este grande dia, para tudo isso que está acontecendo no Brasil, Deus não te colocou aí. Agora é o momento de vocês, nossos irmãos em Cristo, tomarem posição e ajudar a nossa nação, E a bênção do Senhor Jesus virá. Todavia, porém, aqueles que dizem, eu não vou me envolver, não existe essa, eu não vou me envolver. Você é um conhecedor da palavra de Deus, não existe essa, eu não vou me envolver. Todavia, porém, aqueles que não se colocarem do lado da palavra de Deus, não se colocarem do lado do povo, que não aceitam as coisas erradas que querem implantar na nossa nação, o nosso Deus agirá em nosso favor. Mas o teu nome vai ficar lá registrado, lá no céu. A sua covardia, a sua omissão. Então, meus amados irmãos, lembre-se que o Senhor Jesus nos salvou, não é porque nós é bonzinho, não. Não é porque nós é bons, nós é melhor do que aqueles que ainda não se converteram a Cristo. Não. Ele nos salvou porque Ele nos conhece. Ele sabe que nós também não é bonzinho, não. Nós não é perfeito. Então, a partir do momento que nós ouvimos e cremos na palavra dele e convidamos ele para entrar na nossa vida, ele entrou, ele nos salvou, ele faz morada, e todos os dias nós temos que buscar o quê? Que Jesus nos molde através da palavra dele, que ele nos dê uma vida transformada na pessoa bendita dele. Então, não é porque nós somos melhor, não. Mas Jesus disse, sede santo, porque eu sou santo. Então, agora, como cristão, a gente tem o dever de obedecer a palavra de Deus e andar na presença dele, andar na presença do Senhor Jesus. Então você aí que aceitou Jesus como seu Salvador, tome posição. Eu deixo bem claro para você, não existe esse negócio de ficar em cima do muro. Eu não vou me envolver. Eu vou ficar na minha. Deixa eles lá que resolvam, nada disso. Não é para isso que o Senhor Jesus nos chamou. Vamos orar e vamos nos posicionar. E vocês que foram eleitos, tenham vergonha na cara, sejam mesmo crentes verdadeiros, salvo em Cristo Jesus, e tomem posição, porque não existe em cima do muro. Não existe isso. É céu e inferno, certo e errado. Não existe meio termo. Que o Senhor Jesus abençoe a tua vida, abençoe o teu lar. Vamos orar pelas nossas crianças. Quando eu falo nossas crianças, estou falando de todas as crianças do mundo todo. Sejam os pais dessas crianças salvos ou não. Não interessa. Então, quando eu falo vamos orar pelas nossas crianças, é as crianças do mundo todo. Vamos orar pelos nossos adolescentes, vamos orar pelos jovens, vamos orar pelas famílias. Quando eu falo as famílias, é do mundo todo. Do mundo todo, porque todos nós precisamos de Jesus,
Todos nós precisamos do socorro dele, da intervenção divina para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa nação, para o mundo. O mundo precisa de Jesus. As pessoas precisam de Jesus. Então, quando você for orar, você que diz, mas eu nem sei orar. Eu também não sabia. Eu comecei a falar, Jesus, eu não sei orar, me dê palavra, porque eu não sei orar, Jesus. Eu fazia aquela minha oração de criança, que meu pai, minha mãe me ensinou quando eu era criança. Aí Jesus mostrou para mim o mundo, as pessoas. Elas precisam das nossas orações. Nossos irmãos em Cristo precisam. Aqueles que estão na frente do trabalho precisam das nossas orações. Aqueles que saem para fazer a obra precisam das nossas orações. Os enfermos precisam das nossas orações. Toda a humanidade, todo mundo precisa das nossas orações. Por isso que Jesus diz que nós devemos fazer orações intercessórias. A nossa oração, ela deve ser objetiva e clara. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe teu lar, fiquem com Deus, na paz do Senhor.